Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Dos meus lábios e no meu coração. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando virdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da nossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Irmãos e irmãs, estamos já próximos do fim do ano litúrgico. O próximo domingo é o último Cristo Rei, dia do Laicato, e em seguida começa o novo ano advento. Por isso a liturgia também, ela vai nos levando a pensar nas coisas últimas, as coisas do fim da vida. E esse fim da vida, ou a esperança que nos alimenta, e que alimentava já o povo do Antigo Testamento, aquilo que os profetas chamam o dia de Javé, é o dia da plenitude na vida, do julgamento final, do juízo final, do prêmio para os bons, do castigo para os maus. Isso é uma coisa inevitável. Jesus está falando nessa linguagem apocalíptica, está justamente diante do templo de Jerusalém, eles estão em Jerusalém. O Evangelho de Lucas tem bem 10 capítulos que Jesus vai indo em viagem para Jerusalém e vai ensinando os discípulos e vão acontecendo as coisas e vai ensinando, mas agora já chegou no lugar onde ele vai dar a vida, vai, como ele anunciou antes, vai para morrer, sofrer, ser executado, mas ressuscitar no terceiro dia. Então, quando ele viu os discípulos admirados diante daquela maravilha que era o templo de Jerusalém, e com aquelas pedras, diz que era uma das maravilhas do mundo antigo, era uma das maravilhas, não é daquelas 7, mas era uma das maravilhas, e viu eles admirados. Só que, um pouquinho antes do Evangelho, Jesus já anunciou que daquele templo, o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. E repete agora esse aviso para eles, porque o templo
era a religião mais forte e era manipulada pelos sacerdotes, escribas e fariseus que exploravam o povo. E essas instituições que estão ali para explorar, que não estão a serviço da vida, para proteger a vida, elas vão terminar. Então, toda essa linguagem catastrófica de guerras, de país contra país, de povo contra povo, e até as brigas internas da família, elas são para... Jesus diz tudo isso para dizer que mesmo assim o fim está próximo. Alegrai-vos porque o fim está próximo. E se o fim está próximo, nós vamos superar os momentos de dificuldades do momento atual com confiança em Deus. É para alimentar a coragem e a esperança. Jesus não quer incutir medo, mas quer dar esperança. Isso vai terminar. Mas, enquanto nós estamos nessa caminhada da história, nós vamos ter que enfrentar dificuldades, violências, injustiças. Vamos enfrentar. E quem é fiel a Cristo vai resistir. E quem for fiel a Cristo vai sofrer perseguição. Jesus deixa bem claro que sereis perseguidos, levados para sinagogas, autoridades religiosas, reis e governadores, o poder político e econômico, e até mesmo dentro da família sereis julgados e haverá um rompimento dos laços de sangue. Por quê? Porque segue o Evangelho. Segundo o Papa Francisco, sofre uma perseguição terrível, tremenda, e não só de fora, também de dentro. Mas isso é uma coisa inexorável, ela vai acontecer. E aqui nós vemos essa leitura de Malaquias. Malaquias aí tem Melech, que é o enviado, Malaquias, Yahvé, é o mensageiro de Deus. O nome significa. E ele diz assim, eis que virá o dia abrasador como uma fornalha que vai torrar todos os maus até na raiz. Vai queimar tudo, porque são maus. Ele está dizendo esses poucos versículos, né? E de tal modo que não deixará raiz nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Então, para quem procura ser fiel a Deus, vem o sol da justiça. É claro que é difícil nós percebermos, às vezes, o reino de Deus quando a gente está sofrendo, ou quando sofre injustiça, ou quando vê tanta tensão, tanta violência, tantas coisas, guerras, e assim por diante. Onde é que está o reino de Deus? É difícil vê-lo, mas ele está presente, ele está no meio de nós, disse Jesus. E como dizia tão bem naquele livrinho, O Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry, né? Que a raposa falando com o príncipezinho, o essencial é invisível aos olhos. O reino de Deus é invisível. Ele não vem ostensivamente, mas ele está acontecendo. E nós já podemos experimentar. Quando experimentamos? Quando temos um gesto de bondade, um gesto de amor, de carinho para alguém. Por isso o Papa instituiu o Dia dos Pobres. Se nós ajudamos, se nós damos uma alegria para um pobre, o reino de Deus está acontecendo, nós já estamos salvos, nós já estamos na glória de Deus, porque damos um sentido profundo à nossa vida. E isso nos dá força para enfrentar qualquer dificuldade. É a bondade que tem no coração do outro que instaura o reino de Deus. Por isso eu escrevia também o nosso carpinteiro, a gratidão aos nossos dizimistas, porque com eles as obras de caridade são feitas e ajudam e tornam presente no meio de nós o reino de Deus. Eu lembro que esta inexorabilidade do juízo de Deus, Amós também começa a falar no século VIII, muito antes de Malaquias, desse dia de Javé que viria. E o povo espera o dia de Javé, porque é o dia em que vai acontecer a justiça de Deus. Não as justiças falhas
e as injustiças humanas, a justiça de Deus. E ele diz, e ninguém pode escrever Amós, se em casa puderem, dê uma olhada, Amós capítulo 5, versículo 18 a 20. São 3 versículos. E ali ele fala do dia de Javé. Ele diz, ele vai vir, o dia de Javé, porque como um homem, ele diz, o dia de Javé para vós será de luz ou será de trevas? A pergunta, será de luz ou será de trevas? Ele diz, porque ele virá como aquele homem que está fugindo de um leão, está fugindo e se encontra com um urso. E mesmo que ele consiga escapar de um e driblar o outro, ele entra em casa sem força, apoia a mão na parede e a serpente venenosa se enrola e tac! Inexorável. Dia de Javé não escapa, não se escapa do juízo de Deus, do olhar de Deus. Então é um tempo para nós pensarmos nas coisas de Deus. E um pequeno gesto de bondade neste Dia Mundial dos Pobres, 6º Dia Mundial dos Pobres. Vamos fazer alguma coisinha pequena e o mundo vai sorrir e muitos vão sentir o reino de Deus presente já nos dias de hoje e nós vamos sentir essa alegria já no nosso coração do reino de Deus. Vamos ficar de pé, renovar a nossa fé, rezando juntos o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,